Faz um coraçãozinho aqui assim. Vamos, comecem! É pra foto? Mas já dava pra ter tirado, mas... Esse também foi outro fracasso. Pra cima tá com um coraçãozinho bonitinho. Oi! Eu sou a Flávia. Eu sou o Diego. E nós somos o Odisseia Amores. Odisseia Amor. Mais uma vez, colocando um vídeo que vai de utilidade pra você que tem interesse de sair fora da terrinha e conhecer, ampliar seus horizontes. Vamos viajar, gente. Dá. A primeira vez que o maluco chegou pra mim pra fazer uma viagem pra fora, eu desconfiei. Ele falou assim, Thiago, quero que você faça show com a gente no Japão. Eu falei, você não quis falar Capão? Vamos começar, mas antes, dá like, se inscreve, vai te ajudar, vai ajudar mais pessoas. Se você fizer isso, o vídeo vai ficar um pouquinho mais acessível para outras pessoas, visível. Isso vai ajudar o YouTube a entender que pessoas que estão fazendo esse tipo de procura gostam de ver esse vídeo. E se você gostou, dá um like, ajuda a gente também, porque é muito não inscrito assiste o canal, gente. Muda isso daí, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e bora pro vídeo. Vamos lá. Qual que é o assunto dessa vez? Então, o vídeo de hoje é uma pergunta. Por que cônjuge? Cônjuge. Porque pode ser esposa e esposo. Aí pode ser uma palavra pra ficar um só, esposê. Aí esposê não vai ficar. Bota cônjuge. Tá bom, cônjuge. 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 É conjuguê. Cônjuge. Eu não sei! É cônjuge. Por que cônjuge? Uma eternidade depois. Não é bem essa o tema. É levar o cônjuge se você vai fazer a cidadania italiana. Vale a pena? A questão não é nem avaliar a pena, né? Também tem teve assim, ó, né? Vamos lá. Tirando as piadas de lado aí, que a gente tem nada a ver não, tá, gente? É só brincadeira. Cônjuge, esposo, esposa e quem mais quiser ir, pode ir sim. E o que aconteceu foi que muita gente veio perguntar pra mim, né? Falar, Diego, só a Flávia que é cidadã. Como foi que você fez pra poder ir pra lá e participar do processo? Simples. Eu não participo. Só o cidadão italiano que participa, só o cidadão italiano que vai assinar coisas. Então, é simples assim, né? Então, o cônjuge vai estar lá, ele pode estar lá. Por quê? Porque o cidadão brasileiro tem um aval da União Europeia que é muito legal. O passaporte brasileiro não é tão assim. Tem muita gente que desvaloriza, mas não, o passaporte brasileiro é bom. Quem não é bom são os nossos políticos. Mas esse não é o caso. O que acontece? O cidadão brasileiro tem direito de vir para a Europa sem requisitar visto, sem pagar nada, mas está mudando isso. Olha, estamos em 2022 e ainda não é necessário, mas está mudando. Acho que chama ESTIAS. Mas olha, infelizmente eu não tenho essa informação ainda hoje. Isso é final de julho de 2022. E o assunto é que brasileiro não precisa pagar. Se precisar pagar porque mudou, vai ser uns 15 euros, 17 euros para ter um visto válido por um período X aí, e você só precisa vir. Quando eu vim, não tinha nada disso. Brasileiro só precisava ter um passaporte num prazo de validade válido. Passaporte de validade válido. Passaporte de validade, eu falei? Isso tá errado. Passaporte num prazo de validade válido. Acho que foi isso que eu falei. Isso tá errado. É muito válido aí no meio. Mas, o que acontece? Com o passaporte em mãos, um seguro viagem e passagem de volta, o brasileiro pode entrar em qualquer país da Europa sem nenhuma restrição. E foi o que eu fiz. Eu vim para a Itália com a Flávia. A Flávia também veio nessa mesma requisição. E a gente entrou na Itália e ninguém perguntou nada. O cara só carimbou o passaporte. Nem tinha tinta no carimbo do cara. Isso quase deu assunto pra gente, ainda bem que não deu. Então, fica a dica. Se você entrar na Itália, confere. Se o seu carimbo não tiver com muita tinta, fala pro cara. Fala que não tem tinta. Se usar esse carimbinho aqui, não vai adiantar nada, entendeu? Não sei se você pode ser feito. Não, tá. Você vai tomar a bronca lá do cara. O nosso passaporte ficou meio apagadinho, mas dava pra ver.
É legal pedir porque no Comune eles pedem pra ver o passaporte e o carimbo. Então essa dica é importante. Passaporte dela, o meu não. A gente, importante também, essa informação é que a gente não pretendia ficar na Itália, assim como não ficamos. A gente só aproveitou o período de turismo que a gente tinha lá. Quem vai ficar na Itália tem que prestar atenção no carimbo, não tem? Precisa bastante, porque uma hora você vai ter que comprovar. Se o seu cônjuge vai ficar com você na Itália, você tem a pretensão de morar na Itália, o carimbo é importante para os dois. Tanto para você, quando você for dar entrada no Comune, quanto para o seu cônjuge, depois que deu certo o seu processo, para ele continuar na Itália. Exatamente. Por que eu falei pra mim o carimbo no passaporte, falei, dá pra ver aqui, tá visível, vambora. Só fomos embora. Tem gente que entra por outros países da Europa. E o que acontece? Se você foi carimbado lá em Portugal, ou se você foi carimbado na Alemanha, o seu passaporte foi carimbado, pode ser que você entre por um aeroporto local lá na Itália. E se você entrar por um aeroporto local lá na Itália, não tem imigração. Às vezes tem, às vezes não tem. Quem controla eles são eles, eu não sei. No nosso caso teve, a gente saiu da Irlanda e foi pra lá e eles carimbaram o nosso passaporte. Graças a Deus, porque senão a gente teria passado por um perrengue que a gente quer que você evite ele. Veja certinho, se não tiver, vá numa delegacia e mostra pra eles a passagem que você entrou na Itália, o dia que você entrou na Itália, e eles vão carimbar o seu passaporte. Se você demorar demais para fazer isso, pode acontecer de eles entenderem que você está cometendo um crime de ter entrado de forma ilegal no país. Então toma cuidado com isso, né? Se você vai ficar na Itália, preste muita atenção para você não ter esse tipo de problema. Soltou o maço! Carimbaço! Não era o nosso caso. Então, voltando ao assunto cônjuge na Itália. Participando da cidadania. Eu não participei da cidadania. A Flávia fez a dela. Ela foi lá no Comune, entregou apenas os documentos dela, incluindo a nossa certidão de casamento, porque o status dela civil era casada. Então a certidão de casamento, traduzida para o italiano, tem que ser entregue lá na mão do Comune, certo, Flávia? Certo, é isso mesmo. Quando você assina a sua certidão de nascimento italiana, você também vai assinar a certidão de casamento. Só que só quem assina é o italiano. O cônjuge não assina. Ainda bem que não me deram caneta pra não garranchar lá o livro deles. Mas gente, o cônjuge não precisa participar. Mas assim, estar lá ajuda demais ao cidadão, né? A Flávia, minha esposa, que estaria lá sozinha, né? Nesses dias onde a loucura bate na porta. Pra você que vai estar lá sozinho, você vai perceber que pra virar o Jack Nicholson no Shining, o Iluminado, você vai perceber que é muito fácil. Little pigs, let me come in. É muito fácil você endoidar lá. Acontece muita coisa em poucos dias. São poucos dias que você fica lá, mas ainda assim é o suficiente pra você endoidar legal lá, não é, Flávio? Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff. E se você tiver a oportunidade, se alguém tiver disponível para poder estar lá com você, mesmo que seja um período, né, só dos 3 meses, você vai ter um apoio, um auxílio, uma ajuda, companhia para poder fazer alguma coisa. A gente tentava assistir filme, a gente não conseguia, mas pelo menos a gente tinha com quem conversar. Você vai poder passar um tempo junto com uma pessoa que você conhece, porque é difícil demais de conversar com os italianos, e você vai descobrir estando lá, se você não estudou o idioma, como foi o nosso caso, é muito difícil. E ter essa companhia ajuda demais a você não virar o Jack Nicholson no Shining. Here's Johnny! Que é o Iluminado. Mas existe um risco. É um risco que a gente tinha assumido de passar por ele. Que era, se acontecer dos 3 meses chegar pra mim, eu tinha 2 opções. Ou ir embora da Europa, passar um período fora, que eles dizem que tem que ser... Você só pode ficar... Dentro de um prazo de 180 dias, você só pode ficar 90 dias no país deles. Depois de 90 dias, você tem que esperar aquele prazo inicial de 180 acabar, e aí a partir desses 180 você pode entrar de novo na Itália. Então a gente tinha essa opção. Não era a opção que a gente ia fazer, porque a gente não tinha dinheiro para isso. Então o que a gente estava pensando também era, se acontecer alguma coisa, eu me escondo embaixo da cama, e se acontecer do Hans Landa vir me buscar, eu não tô. You're sheltering enemies of the state, are you not?
E aí, uma das coisas que a gente estava pensando, tá? Vai falar assim, então olha, cometendo um crime no país dos caras. Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Calma lá, gente, não tô cometendo nada não. Tanto que se você estudar direitinho, se você fizer as coisas na Itália, você vai ver, como foi o nosso caso da nossa assessoria, que não precisou, a gente não entrou nesse risco. A gente ficou 60 dias na Itália. Eu poderia ficar mais 30 lá, não tinha dinheiro para isso, mas a gente podia ficar mais 30 dias lá de forma legal. E mesmo que a cidadania da Flávia não tivesse saído ainda nesse prazo. Até o fim dos 90, né? Se eu tivesse ficado 90 dias lá, aí eu ia arrumar assunto pra minha cabeça. Então a gente foi sabendo disso, e você também precisa ir sabendo disso. Tome cuidado, se você vai e não tem a ideia na tua mão do que você realmente vai precisar, e se você quer participar, você é o esposo, você é a esposa do cidadão que vai lá pra Itália reconhecer, vá sabendo de que, dependendo do seu estudo, dá pra você ficar lá, você participa do processo, como foi o nosso caso, e como foi de mais um casal que estava lá na mesma época que a gente, que também foram para a Itália. A diferença é que eles foram para ficar, a gente não foi. A gente foi para lá para reconhecer e aí a gente vai desbravar a Europa. Antes de você fechar a assessoria, é legal você perguntar para eles os casos. Fala, quanto tempo demorou os casos? Qual é o período, geralmente? 40 dias? 3 meses? Quanto tempo durou os outros casos, para você saber se vale a pena você levar o seu cônjuge ou não. E você também vai pensar não só pelo período que ele vai poder ficar, mas também pelo período que você vai ficar, porque tem o valor, também tem a questão financeira. Será que vale a pena levar uma pessoa para ter um gasto dobrado durante um período? É muita coisa a se colocar na balança. Agora, o legal de você fazer com uma assessoria, principalmente uma assessoria que você confie, que você tenha casos, saiba de casos que deu certo, é você saber que o seu cônjuge vai poder, ou a pessoa que está te acompanhando, que seja um amigo, ele vai poder estar com você o período inteiro. Porque se você for fazer por conta, você fica um pouco perdido nesse aspecto. Você não sabe, você sabe quando começa, mas você não sabe quando vai terminar o seu processo. Se ele vai demorar 3 meses, se ele vai demorar 6 meses. Aí é questão que a gente não tem essa ciência aí. Toma cuidado com o que você vai fazer, toma muito cuidado para não dar nenhum problema. A gente não vai te aconselhar a fazer igual que a gente fez se você não tiver o estudo todo. E ainda assim é muito arriscado, gente. A gente fala da assessoria, a nossa assessoria foi super rápida. Foi, mas gente, é coisa que eles não têm 100% do controle. Eles têm um conhecimento. Muita gente está perguntando pra gente a cidade. A cidade, a questão é de que quem controla isso são eles lá. Eles têm ciência de para onde vale a pena ir, para onde não vale a pena ir, para onde está cheio de solicitação e para onde não está cheio de solicitação. Porque se você vai para uma cidade que tem um monte, o cara lá, o oficial da Comune, vai se empanturrar de trabalho e ele não vai conseguir fazer andar tão rápido. Então, vai que numa dessa você fala, nossa, o Diego e a Flávia foram para a cidade X lá, eu vou para a mesma cidade que eles. Toma cuidado, porque se tá lá lotado, e eu não tenho controle disso, não sou eu que vou falar pra você, não, pode ir lá que tá vazio, eu não sei, eu não tô mais nem lá. Então, quando você faz isso, né, se você vai sem saber, você não sabe quanto tempo vai ficar, é arriscado ficar 2 pessoas lá, e como a Flávia falou, 2 pessoas paradas lá só esperando, 2 pessoas que não estão trabalhando, porque durante o processo italiano você não pode estar trabalhando. Que merda, hein? Sabia não? Eu estava lá de turismo, eu também não posso estar lá trabalhando, não posso falar para eles, eu trabalho, porque senão eles podem interpretar de que eu estava trabalhando lá. E não estava trabalhando lá, eu estava lá com visto de turismo. Onde você mora? Eu moro no Brasil. A Flávia, onde a Flávia está? A Flávia está requisitando para morar aqui, então ela mora onde está o contrato de aluguel da casa no nome dela, não no meu nome. E importante vocês saberem isso de que o cidadão que está indo para lá requisitar não pode estar trabalhando, não pode, é ilegal. Você está lá só requisitando sua cidadania. Então são coisas que entram para o seu gasto final, né? 2 pessoas não trabalhando e contando os dias para poder sair a cidadania. Toma muito cuidado, a gente tomou esse cuidado. Não vem ao caso, mas eu trabalhava remoto na época, então isso ajudava um pouco a cobrir um pouco dos gastos, mas o preparo foi o principal, não foi a questão porque o salário brasileiro não vale nada, eu não ganho um salário bom no Brasil para poder bancar uma vida na Europa, não dá, a conta não fecha, então toma muito cuidado. E a questão é essa, o cidadão italiano tem direito de estar lá pedindo, o cônjuge não tem direito de estar lá 90 dias. Se você não sabe,
balança, vê assim, tipo, olha, dá entrada lá, quando o vigília tiver passado, né, você manda seu cônjuge pra lá. Aí você conta lá que ele conseguiu registrar a entrada na cidade. Depois que entra na cidade, tem um prazo de 45 dias. Depois que entra, que eu coloco, é registrado lá no Comune de que você registrou sua entrada na cidade. Tem um prazo de 45 dias. Vamos supor, dá 30 dias desse prazo e o vigília não passou ainda, viaja para lá. Aí você vai passar mais 15 dias, obrigatoriamente vai ter dado prazo do vigília, vai ter feito a confirmação de que o cidadão mora lá na Itália. E feito isso, aí é só esperar o oficial da Comune fazer o que precisa. E aí é contar com a sorte, contar com o seu estudo, contar com o teu preparo para que você não passe mais do que os 90 dias lá e não precise descobrir o que acontece com alguém que fica lá mais de 90 dias. Eu aconselho ir desde que você tenha essa possibilidade, foi o nosso caso, a gente estava preparado para isso, não financeiramente, mas entre nós estávamos ali entendendo quais eram os riscos que a gente tinha e quais eram as coisas que a gente podia fazer. E é isso que você vai ter que fazer. Estude direitinho para você não passar por apuros e vai lá reconhecer a sua cidadania, ajudar, apoiar o seu cônjuge. Ajuda ele, é bom ter o apoio de pessoas próximas, porque tem muita gente que apoia, tem muita gente que não apoia, tem muita gente que vira e fala, nossa, esse gasto todo é um absurdo, coisa de idiota, coisa de... Mano, cada um sabe da tua vida, cada um sabe das suas correrias e um casal tem que estar alinhadinho sobre isso. Se vai ficar no Brasil, gente, entenda quais são as realidades do casal. Teve um amigo meu que fez, o Henrique. Obrigado, Henrique, pelo apoio por ter feito a vivência, né? Passar pra gente a vivência do que você passou por lá. E ele passou sozinho, a esposa dele ficou, a esposa e 2 filhas. E depois que ele conseguiu reconhecer a cidadania dele, ele mandou a esposa pra Europa e eles foram viver a vida deles lá. Mas isso o quê? Isso acordado entre eles, acordado entre o casal. Que é o que você tem que tomar muito cuidado. Certo, amor? Certo, é uma questão de... Não é certo ou errado. É questão do que do que é a sua prioridade, do que é importante. É a segurança? É a companhia? Qual é a prioridade para você e o que você consegue equilibrar com as ferramentas que você tem? É muito importante você colocar isso na mesa, olhar e tomar uma decisão. Não tem certo e errado. E para encerrar, antes, um assunto que eu esqueci, os seus filhos eles podem estar lá. Só que fica mais difícil viajar com somente um dos parentes. Quando você viaja para o estrangeiro é meio chatinho, aí você tem que descobrir como é que funciona. Quando os dois, o pai e mãe, vão, fica mais fácil. Então, tipo, se você quer reconhecer dos seus filhos, os seus filhos vão participar do processo. Eles vão ter lá a certidão de nascimento já em italiano, tendo ido lá para a Itália. Se eles não forem, eu não sei como é. O meu irmão foi e ele tem um filho com a esposa dele. A esposa reconheceu, que inclusive eles até fizeram, eu vou colocar o link aqui no canal, se vocês puderem dar um apoio lá e quem sabe eles voltem a postar mais vídeo, tá aqui no card aqui, eles começaram um canal, mas eles meio que desanimaram, quem sabe, se tiver mais visualização no vídeo deles, eles voltem a publicar um pouco mais sobre a vida deles. Eles foram com o filho, reconheceram a da esposa e a do filho. Eles viajaram para fora e aí aplica a solicitação do visto para o esposo, para a esposê, para o esposar, para o cônjuge, para o conjujar. E você fica legalmente. É o que a gente está fazendo aqui hoje na Irlanda. Futuramente a gente vai lançar mais conteúdo sobre a Irlanda. Conforme as coisas forem acontecendo aqui, a gente vai passar mais conteúdo para vocês de como foi a nossa experiência para poder chegar aqui na Irlanda, para poder estar aqui legalmente, para eu poder estar aqui legalmente casado com uma cidadã europeia. E assim você ter um pouco mais de inspiração, quem sabe? Ou mesmo só conhecer situações, conhecer vivências e basear um pouquinho, balancear o que encaixa na sua expectativa de vida ou não, baseado na experiência. Porque eu faço muito isso, né? Dar uma consultada, dar uma lida, sempre vejo, falo, olha, isso aqui faz um pouco parte da nossa realidade, dá para viver isso, isso não dá. Como foi o caso dos 60 dias lá na Itália. Isso aí. Certo, esse vídeo ficou super longo, agradeço se você assistiu até o fim. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar? Não. É isso, muito obrigado. O apoio de vocês que assistem, vocês que fazem pergunta, vocês que dão like, vocês que se inscrevem no canal, ajuda demais. Mesmo você que não deu like, ajudou. Mas se você quisesse dar like e se inscrever, tá bem ali, ó.
Bem ali, ó. Se ajuda um pouquinho mais, maravilhoso. Ajuda a gente, é legal ter essa ajuda, é legal ter. É incentivador, entendeu? É motivador. Não é pela questão de dar retorno. Ah, nossa, tá vivendo do YouTube. Até hoje eu tô esperando viver do YouTube. Mas não vou continuar esperando. A intenção do canal nem é essa, a intenção é só ajudar, tá? Então, me ajuda, eu te ajudo. E a gente fica legal. Um beijo, gente. Obrigado e Falou. desculpa qualquer piada aí.